Bom, continuando o nosso vídeo, então no vídeo anterior nós havíamos apresentado a definição de integral definida e eu gostaria agora de apresentar para vocês as nomenclaturas relacionadas à definição de integral definida. Este símbolo é um S estilizado e ele é o símbolo ele é chamado sinal de integração. Ele foi introduzido por Leibniz e ele é um S alongado, dado que a integral é definida em termos de uma soma, a soma das áreas dos subretângulos aqui. Quando você pega o símbolo completo, né, integral de a b de f de x dx, é assim que você lê, integral de a b de f de x dx, o integrando é a função f de x. Então f de x é chamado integrando, a e b são os limites de integração, o limite inferior é o a e o limite superior é o b. E o cálculo desta expressão, integral de a a b de f de x dx, é chamado de integração, em que x no símbolo dx, nesse diferencial, né, o dx é o diferencial, é a chamada variável de integração. O resultado da integral definida é um número, dado que ele é calculado em termos de uma soma, né? Então ele não depende da variável x. Portanto, não importa se você chama a sua variável independente de x, de t, de r, s e assim sucessivamente, u, v, w, tá? Tanto faz o nome que você dá à variável de integração, o resultado é sempre o mesmo, porque ele é obtido em termos de uma soma, então ele é um número. Isto quando se trata de uma integral definida, tá bom? Esse símbolo aqui, o lado direito da equação, definido em termos do limite, é chamado de soma de Riemann. Essa soma, né, a soma é a chamada soma de Riemann, e o resultado da soma é quando no limite tomado em infinito, quando n vai a infinito. Bom, vamos à próxima etapa. Teorema de número 1. Se f for contínua no intervalo AB, então se você tem uma função f que no intervalo AB é contínua, ou mesmo que ela tenha saltos, ou seja, descontinuidades, mas descontinuidades dadas em formas de saltos, né? Então, por exemplo, digamos que você tem uma reta, um salto, outra reta, outro salto, outra reta, outro salto, outra reta, um salto, outra reta, um salto, outra reta. Então, mesmo que aconteça esse tipo de descontinuidade em forma de saltos, então f é integrável no intervalo AB, ou seja, a integral definida no intervalo AB existe. Então, a integral de a a b de f de x dx existe, é um número, existe esse número. Aqui nesse exemplo das retas e saltos, etc., você calcula a integral é a soma das áreas dos retângulos individuais. Claro que isso poderia ser refeito considerando segmentos de curva com saltos, curvas não retas, não horizontais, mas com um formato diferente, e ainda assim seria possível calcular essa integral. As integrais definidas têm algumas propriedades que você pode verificar utilizando a soma de Riemann, tá? Eu recomendo que você faça, inclusive, essa verificação utilizando as somas de Riemann. Por exemplo, a primeira delas é que se você inverter a ordem, os limites de integração, tomando o limite inferior como superior e o superior como inferior, então o sinal da integral fica negativo, tá? Então a integral de a a b de f de x dx igual a menos integral de b a a de f de x dx. E se você tem a igual a b, então a integral de a até a de f de x dx é zero. A segunda propriedade é que se você tiver uma constante c, então a integral de a a b de c dx é
igual a C vezes B menos A, em que C é uma constante arbitrária. Tá? No item 3, a integral de a terceira propriedade é que a integral de AB de uma constante C vezes uma função f de x dx, essa função f de x é uma função assumindo que ela seja integrável, então essa integral de c vezes f de x é c vezes a integral de f de x dx no intervalo de a a b, quando c é uma constante arbitrária novamente. Aqui, a integral definida de uma soma ou diferença de funções é igual à soma ou diferença das integrais das funções individuais. E, por último, se você tem uma integral de a a c de f de x dx, aqui é um f, tá? Vou modificar um segundinho. Atualizando. Então, se você tem uma função, uma integral de a a c de f de x dx mais integral de c a b de f de x dx, isso é igual à integral de a a b de f de x dx. Então, veja, se os limites de integração coincidem, você pode juntar as duas integrais ou usar os resultados para obter um outro cálculo qualquer. Tá? Então, essa é uma propriedade importante e útil. Bom, sendo assim, eu vou finalizar agora a parte conceitual e vamos aos exemplos que nós temos sobre esse item. O primeiro deles vai ser só para a gente se habituar com a linguagem e se habituar com o conceito que o cálculo da integral definida num certo intervalo é dado como um limite, é uma soma, né? É o limite de um somatório. Tá? Então, ele pede para expressarmos essa expressão aqui, para expressarmos este termo, esse cálculo, como uma integral no intervalo de 0 a π. Tá? Então, dado que ele é o limite, quando n tende a infinito, de um somatório em i, variando de 1 até n, abre parêntese, de x índice i ao cubo mais x índice i, seno de x índice i multiplicado por ΔX. Como ele quer um intervalo de 0 a π, então nós falamos que o a vai ser o 0 e o b vai ser o π nesse intervalo. O incremento Δx, aqui, se você olha na notação, o Δx aqui, digamos, ele corresponde ao dx, é um intervalozinho Δx aqui, ou seja, ele é um incremento infinitesimal, né? Uma notação para incremento infinitesimal, se o n vai a infinito. Então, o incremento Δx ajuda a gente a identificar qual é a variável independente e vai ser o nosso dx. Agora, o f de x índice i, ele é o termo que multiplica o incremento. E o termo que multiplica o incremento é este termo aqui, xi ao cubo mais xi vezes seno de xi. Então, nós vamos dizer que f de xi igual a xi ao cubo mais xi seno de xi, conforme está aqui. Então, veja que o xi estrela ainda não está definido, ele vai ser definido arbitrariamente. Essa função dada em termos de x índice i fica f de x exatamente. Se você fizer isso, então você consegue reescrever essa integral com esse formato. Faltou fazer isso aqui, eu vou finalizar isso usando o LIX, de forma que vocês possam ver como que eu faço para introduzir uma fórmula no LIX. Tá? Então eu vou clicar aqui assim, a integral definida fica. Eu vou colocar aqui integral definida também para nós evitarmos confusão. Fica 2 pontos. Eu vou clicar Ctrl M, então ele cria um espaço para apresentação de fórmula matemática. E aí eu vou colocar o símbolo de integral. Eu coloco barra, aquela barra inclinada para baixo, barra int de integral. Eu clico underscore para colocar o símbolo o limite inferior, a, que é 0,
saio desse underscore, clico acento circunflexo para colocar o limite superior e vou digitar π, então barra π, e isso vai aparecer a letra grega π. Agora isso é f de x, o f de x é x ao cubo seno x, eu vou simplesmente copiar e colar, porque a gente tem que usar essas funcionalidades. Então, vezes isso. E agora eu vou colocar um parêntese também, eu deveria ter feito antes, então eu vou fazer um Ctrl Z, coloco parêntese, Alt, M, abre e fecha parêntese, Ctrl V com a função, dou um pequeno espaço, barra, vírgula, dx, que é o diferencial. Então, com isso, escrevemos aquele somatório, esse somatório dessa soma de Riemann, como uma integral definida. Então, a ideia aqui é que a gente possa se habituar ao conceito de integral definida. Por fim, eu vou atualizar o nosso arquivo PDF, clicando aqui no botão de atualizar. Então, aqui está o nosso PDF atualizado com a integral definida. E eu encerro este vídeo por aqui. No próximo a gente finaliza os exemplos que vamos utilizar neste problema. Um abraço e até breve.